Olá amigos, eu sou o pastor Sidney Ferreira, este é o programa Evangelizando as Nações e você é o nosso convidado. Estamos em uma série de mensagens intitulada como Jesus o Messias e a reflexão especificamente para esse dia é justamente a encarnação do Verbo. Eu te convido a refletir juntamente comigo no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, onde nos diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A parte inicial desse texto eu quero enfatizar onde diz: o Verbo se fez carne. O fato mais fantástico e fascinante da história da humanidade não foi o homem subir aos céus através da tecnologia, mas foi justamente Deus descer à terra por intermédio da encarnação. A encarnação é um milagre único, exclusivo, inusitado. Milagre esse que assombra a nossa capacidade de compreensão, racionalização e até mesmo imaginação. A encarnação, ela acontece de uma forma extraordinária por intermédio do Verbo que se personaliza, se transformando em carne. É o divino se transformando em humano. É o ilimitado se transformando em limitado. É o infinito tornando-se finito. É o imortal sendo mortal. É o atemporal sendo temporal. É algo incrível. É algo de fato extraordinário. É a encarnação do Verbo. O evangelista João nos diz: vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. É sobre esta palavra que eu venho meditar juntamente contigo, meu prezado amigo, te convidando a refletir, conforme disse o célebre escritor, o renomado professor universitário C.S. Lewis, que um dia o Filho de Deus se transformou em Filho do Homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar em Filho de Deus. Realmente, Deus deixou os céus e veio à terra para que um dia fosse possível também deixarmos essa terra e assim subirmos aos céus. Sobre a encarnação do Verbo também falou Galilei, ao dizer que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser um Deus, mas somente Deus quis ser homem e assim viveu a nossa humanidade por intermédio da encarnação do Verbo. Essa é uma verdade bíblica revelada através da palavra que ao longo dos anos nos impressiona de tal maneira que sempre que nos deparamos com esse escrito ficamos realmente fascinados, porque tudo aconteceu da maneira mais simples, revelando a humildade que há em Deus. Humildade essa que serve de exemplo para mim, que serve de exemplo para você, que serve de exemplo para todos nós. E acerca de humildade, certa ocasião, o Santo Agostinho disse que a arrogância fez com que anjos se transformassem em demônios, mas somente a humildade faz com que homens se transformem em anjos. A humildade é uma excelente virtude e Deus nos ensina muito sobre essa humildade por intermédio da encarnação do Verbo, sobretudo o local, sobretudo a região, um vilarejo em Belém, um presépio, um estábulo, uma manjedoura. E foi esse lugar que Deus escolheu para trazer o seu Filho ao mundo. E isso é surpreendente, porque na manjedoura, no presépio de Belém, existe a união de duas classes de povos, que representa muito sobre o propósito de Deus para a humanidade. A Bíblia nos diz que tanto os judeus quanto os gentios vieram ver o menino. Os judeus que eram os pastores, os gentios que eram os astrônomos, os reis que vieram do Oriente para contemplar o cumprimento da promessa. Promessa essa feita por Deus, predita pelos
profetas ao longo dos anos e anunciada pelos anjos e agora sim presenciada e celebrada pelos homens. E nessa união de dois povos, nós encontramos os pobres pastores, os ricos reis, os leigos pastores, os cultos reis, os pastores que eram judeus, os reis que eram gentios. E com isso nós bem aprendemos que Jesus veio para todos, que o Verbo se encarnou para todos sem acepção de pessoas. Ele veio para mim, ele veio para você, não importa onde você esteja, não importa qual seja o seu poder aquisitivo, sua classe social, qual seja a sua nacionalidade ou sua capacidade intelectual, o Verbo se encarnou por você. Ele veio ao mundo por uma única razão, trazer vida e trazer salvação, para que um dia pudéssemos ser um só rebanho diante daquele que é o nosso Supremo Pastor. Fique com esta palavra em seu coração. O Verbo se fez carne. A encarnação do Verbo. Um milagre único, porque nunca se ouviu falar, exclusivo, porque acontece somente em Jesus e em nenhuma outra mitologia nós encontramos sequer uma menção semelhante a essa. Somente em Jesus, único, exclusivo e inusitado porque nos deixa perplexo. Quem um dia poderia imaginar que Deus assumiria a nossa forma, viveria a nossa vida, sofreria as nossas dores, para que um dia pudéssemos desfrutar da sua maravilhosa graça, da sua maravilhosa glória. Essa é a encarnação do Verbo, do Eterno, que provisoriamente, de uma forma transitória, se tornou temporal para nos levar a uma dimensão de uma vida que vai muito além da nossa existência humana. O Verbo se fez carne por um único motivo e somente por uma razão. O Verbo é o Messias. O Verbo é o unigênito de Deus, conforme nos diz o texto, cheio de graça, cheio de verdade. E a sua glória foi vista, foi contemplada e assim anunciada pelos discípulos e pelos apóstolos, que se tornaram mártires dessa verdade, que o Verbo de fato se encarnou. E essa é a verdade que ninguém pode omitir, essa é a verdade que ninguém pode esconder, essa é a verdade que ninguém pode suplantar, porque ela resplandece e reverbera durante os séculos. A encarnação do Verbo. O divino se transformou humano para que um dia o humano pudesse partilhar de toda a natureza divina. Eis mais uma mensagem do Evangelho para a sua vida. Permita-me tão somente orar por você e com você nessa hora. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome, pela certeza que é gerada em nosso coração através do Teu Santo Espírito, por intermédio da revelação da Tua Palavra. A nossa oração nessa hora é que essa pessoa que está nos acompanhando possa ter essa contemplação, a contemplação do Verbo que se encarnou e habitou entre nós, assumindo a forma humana, para que um dia pudéssemos também assumir a forma divina ao teu lado para todo sempre. Abençoamos a cada um desse que nos ouve em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus.